Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala, eu sei que vocês estavam com saudade, Começando mais um episódio do DevSecOps Podcast, terceira temporada. É uma honra estar aqui pelo terceiro ano consecutivo. Mano, a gente já pode ir pro Netflix já. Terceira temporada, mano, já tá mais que série. Tem série que foi cancelada na segunda e a gente já tá aqui na terceira. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês de novo, começando o ano. Hoje esse episódio tá indo ao ar, né, no dia 5 de janeiro. De 2022, né? Sobrevivemos ao fim do mundo do ano 2000, no apocalipse, 2012, agora a pandemia. E estamos aqui em mais um ano que se passa para gerar conteúdo, para falar de segurança e, claro, com os nossos amigos, né? Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. E eu sou o Rodrigo Darós. Ué, Darós? Agora, por que Nossa, Darós? cara. Mudei. Explica. Casei, né, mano? Essa pandemia aí eu fiz a promessa de que Tá, se o mundo não acabasse, Caralho, eu ia Rodrigo. casar e no final ele não acabou. Poxa vida, Não, mas Rodrigo. o Balbino continua. Só fiz pra Agora tá. Rodrigo Balbino Darós. É isso aí. Nossa, cuidado com as promessas de fim de mundo aí que vocês fizeram, hein, pessoal? Não, ó, cuidado. Rodrigo acabou casado. Não, e Tava com saudade, tem um- Marcos? Ah, tava com saudade, cara. Conviver com vocês, participar do podcast, fazer as brincadeirinhas, minhas famosas piadas, né? Tá sentindo falta de falar Sim. elas aí. Oh, e a musiquinha já dá né? Já dá uma ativa Já dá aqui um a ânimo. memória aqui. Você fala, putz, que da hora, que saudade dessa musiquinha. A abertura, né? A aberturazinha, É. né? Verdade. Top. Bom, cara. Você ia falar uma coisa, Marcos? Eu te tesourei já, né? Não, tranquilo. Eu ia falar só que tem mais um aí que fez uma promessa aí de ano novo. Estamos aguardando aí, né? Fim Quem? de mundo. O anfitrião dessa sala aqui, né? Não O estou cara sabendo que de fala nenhuma primeiro. promessa. Ah, Não acho estou que sabendo de nenhuma Você promessa. falou que ia casar comigo, pô. Como que assim você não lembra? Ah, verdade. Então, mas essa eu falei, eu caso se o mundo acabar. O mundo não acabou, então não caso. Droga. Entendi Eu errado. fiz o if invertido, pra não cair na pegadinha, tá vendo? Droga. Não gostei. Ai, Bom, pessoal, chega de frescurinha, né? Vamos fazer o que a gente se propõe a fazer nesse podcast, porque por mais um ano a gente vai falar de segurança. Lembrando a galera aí, né? O tema central do podcast é DevSecOps, Application Security, né? A gente mantém esse formato. A única coisa que a gente vai mudar é o tamanho, o tempo, né? O tempo dos episódios, acho que a gente vai dar uma reduzida. A gente tem feito episódios de uma hora e pouco, mas acho que a ideia é reduzir um pouquinho, né? Pelo menos uns 45 minutos, né? Para ficar mais enxuto, um pouquinho mais organizado até pra galera que escuta também, a gente recebeu algum feedback aí, então acho que a gente vai atender esse pedido, né, até pela gente também, a gente sentiu que faz sentido reduzir um pouco do tempo, quem sabe a gente, né, faz algum outro esquema aí futuramente, mas por hora é o que vai ser. Bom, episódio de hoje, episódio 1 da terceira temporada, a gente vai falar como é fácil fazer Application Security, né? Como fazer AppSec de uma forma fácil. Essa que é a proposta do episódio de hoje. A gente vai dar um overview, falar um pouquinho de alguns tópicos aí, e eu queria fazer uma pergunta já, começar com o primeiro tópico. O que é AppSec na cabeça de vocês? O que é segurança de software? O que é isso? É engraçado você fazer essa pergunta, porque até pouco tempo, eu estou há 15 anos, quase 15 anos em desenvolvimento, trabalhando com engenharia, e esse termo foi novo para mim, AppSec. A gente sempre desenvolveu ali pensando, teoricamente, segurança, pensando assim, não vou criar nada seguro, porém sem processo, sem nada. Então é um termo que eu comecei a ver recentemente e, cara, faz todo sentido, que é você pensar na aplicação já de forma segura e junto com o processo, junto com algumas coisas pré-definidas que você já pode usar para poder garantir esse tipo de segurança. Boa. E aí, Marcos, concorda? concordo com o Rodrigo, que assim, no mundo do desenvolvimento você não pensa muito em segurança, né? Você só vai. E o termo de AppSec também foi novidade pra mim, quando eu entrei na área e tudo. Até porque você me explicou bastante, eu entendi muito através de você, né, dos seus vídeos, você explicando ali a AppSec. Então eu acho que é mais isso, né? Juntar tudo, né? Juntar a segurança de software, toda a parte de modelagem de ameaças,
juntar tudo que a gente tem de conteúdo hoje voltado à segurança da aplicação é a parte da PPSec, né? Beleza, eu acho que pra mim eu diria que é mais ou menos o que o Rodrigo comentou, mano. Desenvolvia software há 15 anos e eu tinha ouvido um pouco falar sobre AppSec de fato, né? O segurança em software, na verdade. E a primeira vez que eu ouvi foi sobre o SDL, que é um processo definido pela Microsoft. Que muita gente fala de SDLC, SSDLC, SDL, né? O famoso Secure Software Development Lifecycle. E é um pouquinho do que acho que muita gente, quando ouve falar sobre isso, é o primeiro contato que tem. Sobre esse processo de fato, né? Não sei se algum de vocês queria fazer uma introdução sobre o que é esse processo, para que ele ajuda a galera, porque acho que a ideia é passar um pouquinho aqui de... É fácil fazer AppSec, eu queria passar essa mensagem, né? É fácil fazer AppSec. O todo de Application Security é muita coisa. É ferramenta, é processo, é cultura, um monte de processo, um monte de ferramenta, um monte de coisa que você tem que ver. Mas na unidade de cada coisa, por si só, não é difícil, não é um negócio complicado. Né? Então, acho que o SDLC, o SDL lá da Microsoft, é um processo que tem lá 12 etapas, que explica muito bem como você pode fazer isso e como começar a fazer isso. Inclusive, a primeira etapa, que acho que é uma coisa que o Marcos gosta bastante, que ele sugere lá, é treinamento. Então, treinar as equipes e tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês concordam que para começar a fazer AppSec, imagina uma empresa que não tem nada hoje, vai começar a fazer AppSec. Faz sentido alguém top-down meter uma ferramenta lá, meter um processo e depois ensina? Ou primeiro treina a galera, explica o que é isso, quais são os objetivos e aí começa a implantar aos poucos? O que vocês acham? Eu já vi acontecer das duas formas. Eu já vi top-down e o pessoal já falou quero segurança, e daí todo mundo sai perdido, sai correndo e tenta aprender. E da outra forma, via cultura, né? Você chega, você começa a treinar a galera, ensinar que precisa ser feito, e aquilo vai crescendo. Então você começa pouquinho e daí quando você vê, já tá dominando a empresa inteira. Que eu acredito ser a melhor forma de ser feito isso. E o interessante de você ter falado até da parte de treinamento é justamente para quebrar essa visão de segurança é uma coisa difícil. Porque antigamente, assim como você deve ter feito também, quando você ouvia falar de segurança, você pensava num todo. Então, desde parte de, sei lá, de segurança de rede, de infra, com firewall, com tudo, e a última coisa que você ia pensar é em segurança na aplicação. Então, você trazer essa visão cultural para a parte de desenvolvimento, para pensar nisso desde quando estiver desenvolvendo, acho que é essencial para o desenvolvimento de aplicação segura, né, da AppSec. Eu concordo com o Rodrigo. Acho que o melhor caminho é treinamento. Acho que essa estrutura de top-down aí não funciona muito bem. Até porque você vai ter uma galera que vai ficar muito perdida. O pessoal não vai saber o que fazer, não vai saber corrigir vulnerabilidades, muito menos saber o que é a vulnerabilidade em si, né? Que é o mais importante. Então, eu acho que o caminho de você treinar a pessoa, ter algum framework ali, ter alguma plataforma para dar esse treinamento, ou um curso, ou fazer igual Wargames, Bug Bounty, alguma coisa do gênero, o pessoal ir treinando e entendendo o que é vulnerabilidade, para depois sim você ir aplicando as ferramentas, ou em conjunto, né? Acho que o meu pensamento é mais esse, né? Voltado para esse lado. Mano, pode falar. E é claro que não é excluir no top-down, né? Mas você precisa do apoio geral, inclusive de quem está em cima. Então não adianta nada também você ter uma super cultura, todo mundo correndo atrás, e tem um outro processo por cima que está travando isso. Então você tem que combinar ali com entrega, o que é prioridade, o que não é. Então às vezes o time de tecnologia está correndo atrás de segurança, está tentando implementar, mas está sofrendo alguma resistência da parte de cima, que é para entregar e subir o código logo, subir o código para ontem, e não quer adicionar, sei lá, 30 minutos numa esteira para poder fazer um scan, alguma coisa do tipo, né? Por isso que o nome do podcast ajuda muito, né? O DevSecOps, que eu falo, a chave do negócio é a automação. Então, às vezes a galera não quer colocar tempo no meio do desenvolvimento, mas se está tudo automatizado, bem definido, metrificado, com processo e ferramenta adequado, você consegue fazer isso numa escala maior e do jeito que deve ser feito, vamos dizer assim. Que acho que o maior erro da galera hoje é isso que você falou, né? O cara coloca o top-down e tá todo mundo perdido. O Marcos deu um exemplo legal. O cara não sabe nem o que é vulnerabilidade, nem corrigir. E a gente temos alguns clientes que fazem isso, né? Eu tenho alguns conhecidos que fazem assim. O cara tem SAST, o cara tem SCA, o cara tem uma esteira automatizada, tá integrado no ciclo de desenvolvimento, só que ele só tá escaneando. Ele só acha problema, ele não resolve os problemas.
né? Então ele tem uma esteira automatizada, ele já tem um processo definido, só que ele tá só achando problema, fazendo scan, mas a correção não acontece. Por quê? A maior dificuldade é do desenvolvedor corrigir as vulnerabilidades ou alguém explicar sobre essas vulnerabilidades. Então a vazão de correção não é tão grande como deveria ser perante a vazão que ele tem de encontrar os problemas, né? Só encontrar o problema é só desespero pra equipe, só desespero pra galera, que todo dia você vai achar uma vulnerabilidade nova, né? Isso quando não aconteceu, o que aconteceu agora com o Log4j, né? Os caras falaram que chamaram o bagulho de put on fire on internet, né? Taca fogo na internet, porque, cara, todo software que a gente usa, se bobear, que é em Java, usa o Log4j de alguma forma, então tá tudo vulnerável, né? Pra quem não corrigiu ainda e tal, enfim. Mas é uma outra discussão, eu queria puxar outro gancho agora, porque muita galera pergunta, né? Quanto custa fazer segurança de aplicações? Custa caro? Pergunta aí pra vocês. Custa caro? Eu preciso de investimento? Não preciso? Eu acho que a gente poderia dar um passinho para trás ali e mostrar dentro do SDLC quais os pontos que a gente consegue colocar segurança, em quais pontos. E daí, para cada ponto, a gente consegue mostrar... Virar um custo, né? O custo daquilo, se existe... open source, ou só enterprise, ou só processo resolve, porque tem muita coisa aí que você não precisa nem colocar ferramenta, né? Só puramente processo. Acho que a gente podia fazer um episódio explicando o Microsoft SDL, das 12 etapas lá. Concordo, plenamente. Aí dá um caldo bacana, né? Mas para quem é ansioso, como o Rodrigo, microsoft.com/SDL. Você vai ver lá na íntegra as 12 etapas, os 12... um processo e as 12 etapas desse processo e como fazer, o que fazer e etc. Né? Mas a gente vamos fazer um episódio só disso, acho que ficou um gancho legal pra isso. Porque é muita coisa, mano, pra entrar no detalhe de cada um, é muita coisa. Sim. Anotado. Sim. Mas e aí, custa fazer tudo isso? Eu entrar no site e ler um processo custa? Não, implantar na minha equipe? Eu acho que assim, segurança varia muito assim do quanto de segurança você quer investir ali na sua empresa, né? Você pode ter tudo open source, onde seu custo vai ser zero praticamente, ou você pode ter ferramentas enterprise ali, onde o seu custo vai ser um pouco mais elevado. Ou misto também, né? Algumas ferramentas open source, enterprise, mas o custo para você começar em segurança é zero. É o aprendizado, é aprender a fazer ali gestão de vulnerabilidade, nem que seja no papel, é aprender a corrigir uma vulnerabilidade, entender o que é aquilo. Então, você entender de frameworks, tudo isso não custa. Isso aí você tem no Google, você tem na internet, tem sites para isso. Acho que o investimento inicial é zero. Eu diria que oasp.org é de graça. Exatamente. Tudo, ferramenta, processo, guia, framework, vai ter um monte de coisa de graça. Você precisa fazer tudo que você precisa. Tudo que você precisa, né? Então, acho que esse ponto que você falou é quase zero, é verdade, né? Entender um processo e implementar, só precisa do entendimento e das pessoas que você já tem, não precisa contratar ninguém. Treinar aquela galera ali, de repente, com coisas gratuitas. E para algumas etapas você precisa de ferramenta, que também tem tudo open source. Talvez tenha um custo ali de infra, alguma coisa, mas eu gosto de dizer assim, com tudo que você já tem, você já consegue fazer segurança. Você não precisa criar uma ferramenta de log, por exemplo. Todos os logs que você precisa, você já tem. Você já tem. O seu sistema operacional tem os logs que precisa. Usa lá, Log4j, pode usar. Usa o Log4j pra você fazer log. Então. Agora que tem o patch, tudo bem, né? Mas enfim. E é engraçado a gente pensar no custo, porque depende do mundo que você tá, é relativo, né? Então, se você tem o melhor dos mundos, se você tem tempo, se você tem paciência, se tá tudo tranquilo na sua empresa e você quer implementar, maravilha. Começa com tudo free ali, começa com tudo open source, começa com cultura, começa ensinando a galera. É tudo tranquilo. Então, melhor dos mundos, você tem tudo aberto, planejado. Agora, o que eu vejo que pega muito, e daí você tem que investir, é quando você já tem uma empresa de grande porte, com uma operação correndo ali, gigante, com muita aplicação legada, e daí você precisa de garantir segurança para ontem. Aí muda o cenário, porque daí você não tem a paciência, você não tem o tempo de aprendizagem, você não tem o tempo de criar aquela cultura ali dentro da empresa. Então aí o cara tem que partir para ferramenta enterprise mesmo, não tem jeito. E o foda é que assim, às vezes quando você tem que fazer na correria, você abre mão da segurança pra fazer algo correndo, né? Aí você tá implementando segurança errado, né? Então acho que essa parte de investimento também acho que tem que ter um investimento para fazer application security. Não falando de application security, né? Não segurança como um todo. Tem que ter um investimento.
mas não é uma desculpa para você não fazer. Você pode começar com R$0, você pode começar até negativo, você pode estar devendo pro banco. Criando processo, né? Com um simples processo ali, começa a criar a cultura de implementar um thread modeling ali, bem no início do desenvolvimento. Antes mesmo você ter qualquer linha de código, qualquer coisa, você já consegue pensar em segurança e evitar de criar, e daí, inclusive o Cássio tem em algumas apresentações dele lá aquele gráfico exponencial, né, que ele vai subindo tempo para encontrar o bug, né? O custo, né? E o custo. O tempo e o custo, né? Então é um gráfico exponencial isso daí. Então, se você traz isso o quanto antes do desenvolvimento, o custo é tendente a zero, né? O famoso shift left. Shift left. Plagiando a frase de um grande poeta aí de DevSecOps, antes do software existir, se você começar o processo de segurança, você vai ter um custo menor para resolver essa vulnerabilidade. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Com esta frase desse grande filósofo, vamos mover para o próximo tópico aqui, que eu queria pegar esse gancho aí de investimento e falar um pouquinho de ferramenta, né? Porque às vezes você pensa em ferramenta, o cara já, dinheiro, tem que pagar, custa, enfim. Cara, tem que pagar, Marcos? Cara, não necessariamente. Você não precisa pagar para ter uma ferramenta de segurança ali. Você pode craquear. Não. Eu ia falar que você tem o ASP ali. Cara, o ASP você vai ter lá a ferramenta de SAST. No próprio GitHub você tem o Dependabot ali, que faz, querendo um SCA ali bem básico, né? Um Source Code Analysis. Então você tem ferramentas gratuitas ali que te ajudam a fazer segurança. Você não precisa investir, gastar num primeiro momento, né? Você tem ferramentas ali que o Cássio ama, que é uma ferramenta de segurança chamada Sonar, né? Nossa, mano. O Sonar é aquela coisa, né? Você não tem porra nenhuma, ok. Agora, você tem um mínimo já de investimento de segurança, amigão? Esquece. E eu falo isso porque, assim, eu conheço empresas enterprise, empresas grandes, mas assim, muito grande. Que o cara, você faz segurança no código? Eu faço. Que ferramenta você usa aí? Sonar. Então. Beleza, confia. Não, então você não precisa ter uma grana assim inicial para investir, né? Você tem essas ferramentas ali que são de uma maneira open source, te ajudam no início, mas ao longo que sua empresa vai crescendo, aí sim você vai precisar de uma ferramenta enterprise, porque você vai ter a tecnologia que você vai ter ali, você não vai aguentar num SAST único, né? Você vai ter ali, sei lá, um PHP, um Java, um .NET, um Go, um Swift. Só isso aí você já precisa de pelo menos 3 ferramentas de SAST diferentes, pelo menos. Para SCA nem se fala então, né? Para Source Code. Você vai precisar de pelo menos um pentester ali, um Dash, né? Para poder ajudar você a ver a aplicação publicada. Então aí você começa a ter um investimento um pouco maior, mas nada que também fala, nossa, quebrei a empresa por investir em segurança. Não. A credibilidade aumenta. Provavelmente você vai ter ali uma certificação, uma ISO, ou alguma coisa que vai fazer você agregar mais clientes ali com maior segurança. Então eu acho que o investimento vai crescendo ao longo que sua empresa também vai. Meu pensamento é esse, né? E dá para pensar antes mesmo de pensar em segurança antes mesmo de implementar qualquer outra ferramenta, né? Que é uma ferramenta voltada a isso. Então, se você usar as boas práticas do framework que você está usando, então geralmente o desenvolvedor pega o framework novo lá, começa a desenvolver e depois ele vai ver a documentação. Então, depois ele aprende com o que tem que ser feito. E geralmente, se olhar na documentação, existe lá as boas práticas, inclusive de segurança, que você pode estar usando para poder garantir ali que sua aplicação não vai ficar vulnerável. Então, algumas coisas, por exemplo, o Docker. O Docker ele mesmo tem a ferramenta que faz uma análise dentro de imagem. Só que a coisa mais rara é você ver alguma esteira rodando essa análise. Então, ele tem a ferramenta, como que é, Cássio? Usa a ferramenta, né? Não deixa ela te usar. Use a ferramenta, não deixe ela te usar. DevSecOps. Aliás, você puxou um tema bacana aí, que é assim, a sua melhor ferramenta de segurança, de application security, né? Falando de application security, a melhor ferramenta de segurança é o seu próprio código. Porque é isso que o Rodrigo falou, cara. Se você aplicar as boas práticas, que numa das minhas palestras eu falo sobre programação defensiva, é justamente isso, velho. Você usar as boas práticas do seu próprio framework, da sua própria linguagem, codificação segura, né? Não vou meter um parâmetro aqui, recebe o parâmetro e manda pro banco, ou manda pra um tratamento.
valida antes. Isso já salva 80% dos seus problemas. Então, assim, as boas práticas de codificação, de framework e codificação segura, já é a sua melhor ferramenta de segurança contra problemas de software, né? Application Security. Então, você não precisa... Se você fizer programação defensiva, você não precisa de um AF, por exemplo. Obviamente, você precisa de um AF, né? Ele abrange muito mais coisas, mas você está evitando tanto problema que você não precisa confiar no AF, você confia no seu próprio código. Injection, XSS e outras trocentas vulnerabilidades, você sabe que o seu código tem, você sabe como você produziu ele. Ou ainda, como o Marcos colocou bem, quando a gente fala de SCA, é mais fácil, porque o SCA precisa olhar para um arquivo de dependência e buscar isso numa base de dados, né? Então, muita gente já tem ferramentas que fazem isso, o próprio ASP tem ferramentas que fazem isso, é muito mais simples. Então, uma ferramenta open source, às vezes, salva a sua vida no nível corporativo. No SAST, isso já não é verdade, porque o SAST é uma análise muito mais profunda na linguagem. Então, o open source vai te limitar em linguagens. Né, o ASP, por exemplo, lá ele te ajuda com, acho que Java e C Sharp, se eu não me engano. E tem um que é só para .NET, só para C Sharp, o outro é só para Java, o outro é só para PHP. Então, se você tem multistack na sua empresa, né, com squads e cada um fazendo... Você vai ter pelo menos 10 linguagens diferentes e 10 ferramentas de SaaS diferentes. Então, para você gerenciar tudo isso, fica mais complicado. Aí o Enterprise toma a frente na situação. Mas, de uma maneira geral, a sua melhor ferramenta é usar o que o Rodrigo falou. Usar as boas práticas de codificação que o ASP te dá, esses guias, né, esses guides de codificação segura, o próprio Proactive Controls lá, os 10 controles proativos que você pode fazer. Cara, excelente. Aquilo excelente, tem muito bem descrito, tem exemplo, de graça, só olhar, só ler. Isso, baixa aí. Só ler. Você só precisa não precisa nem baixar, só ler. Só. Esse é o modo brasileiro, não, cara, é ler. O problema é isso. E outra, você não precisa ter conhecimento nenhum. Você pega lá, top 10, aí você vai ver a vulnerabilidade lá, top 1. SQL Injection, né? Top 1, eu acho. E daí você tem o Proactive. Não, mudou. Injection agora é a terceira. Aí você tem o Proactive dele. Então ele te fala qual que é a vulnerabilidade, como você vai corrigir. E ainda tem algumas notas que te ajudam ainda com linguagem, framework. Às vezes ele te mostra até qual é o código que você tem que colocar. Então, quer dizer, a galera não faz segurança porque não quer, né? Não quer. Então, olha só, não quer. Treta. Não. DevSecOps. É aquela, como que é a alegoria da caverna de Platão lá? Que é, o cara nasce dentro da caverna e ele só vê sombrinha, e daí se ele vai pro mundo real... Alegoria? Eu acho que é alguma coisa assim, não é? Alegoria no carro do carnaval, cara. Agora foi fevereiro, março. Caramba, agora... Mas beleza, agora fala, a gente termina a metáfora aí. A gente entendeu. Caverna de Platão. Aí a ideia é isso, você cresce sem saber que tem isso. Tipo, você cresce sem pensar em segurança mesmo. Como a gente se usou de exemplo aqui. Você, 15 anos de desenvolvimento, eu 15 anos de desenvolvimento, o Marco, 152 anos de desenvolvimento, e tipo, nunca pensou em segurança, mas... e não é negligência. Você não chega lá e fala, não vou colocar essa porra aqui que vai demorar. Você não sabe que existe. E aí tá um belo podcast pra quem vem aqui te falar isso. Porque a ideia desse episódio mesmo vai falar, cara, é fácil fazer. Ó. Pega os guias do ASP lá, por exemplo, já vai te ajudar a fazer muita coisa com o que você já tem. Você não precisa contratar ninguém, não precisa contratar ferramenta. Você só precisa ler. A moral desse... queimar a panela aqui, mas a moral desse episódio é fácil, é rápido, é grátis, não dá trabalho. É verdade. Não, vai, trabalho dá um trabalinho. Na prática dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho. Imagina se... nosso trabalho, por favor. A gente precisa garantir o emprego. Imagina se chegar pro dev e falar, dev, você tem uma vulnerabilidade aqui pra corrigir. Tipo, de cara, o cara já não sabe o que ele tem que fazer. Às vezes, sim, por estar num contexto de código, mas de uma maneira geral, o que é um privacy violation? Né? Em teoria, você sabe o que é, mas a aplicação tem que jogar um log pra fora. Então, cara, mas você tem que garantir que quem tem acesso a esse log, né? Quem tem acesso a essa máquina, quem tem acesso a isso, você não tá mandando dado sensível pra lá, então tem que ter um tratamento, ou evitar fazer isso. Então, é o conceito da parada, né? Por exemplo, assim como é um SQL Injection, um XSS que tá mais na boca da galera, mas... o dev ele precisa entender que precisa ser corrigido, tá vulnerável, esse é o ponto. É igual falar pra você, amigão, seu nível de açúcar no sangue ele tá subindo. Então é melhor você parar de comer açúcar. O que o brasileiro pensa?
Então ainda tenho mais açúcar para comer, porque ainda não estourou o nível. Ele não, ele não pensa assim, putz, eu vou reduzir porque vai dar merda um dia. Não. Então, então quando outro dia o cara foi no médico, eu falei essa história aqui já. O cara falou, seu nível aqui de colesterol, sei lá o que, tá 3. E o cara falou, quanto é? 4. Aí ele falou, então eu tô perto de ganhar, né? Vai ganhar um ataque cardíaco. Vai ganhar um infarto. Então é isso, cara, assim, não é difícil, mas também não é fácil. E só para complementar, até porque a gente já comentou, a importância de ter pelo menos um nível básico ali, o Log4j, né? A maioria das ferramentas SCA, sendo que 70% ou mais do nosso código é biblioteca de terceiro, ali, esse problema do Log4j mostrou a necessidade de ter um mínimo de SCA na empresa hoje. Qualquer empresa, qualquer desenvolvedor precisa disso. Olha só, imagine que você tem um processo que garanta que toda a sua biblioteca esteja atualizada. Que você tem que ter isso. Você tem que, porque você está usando 70% de código terceiro, você não sabe mais o que está lá, você está ferrado. Então, você nunca pensou em segurança diretamente e você não sabia sobre essa vulnerabilidade. Em uma semana apareceu a maior vulnerabilidade da sua empresa e se você tem esse processo, ela acabou. Então, não necessariamente, o Log4j tiveram lançado 2 updates para poder corrigir. Olha só. Sim. Não só não o que eu digo se você tem um processo que atualiza, que garanta que tenha que você está usando a última versão, isso. Independente de quantas versões pula ou tal, você ia estar garantindo ali que é a segurança. Não, isso que você está falando, Rodrigo, é o seguinte, que vocês colocaram bem certo. Se você tem esse processo, você saberia que está vulnerável. Então, não tem correção ainda, é um zero day, você ia estar vulnerável, né? Que é o que o Marcos está falando, você ainda está vulnerável. Mas com esse processo, você saberia pelo menos que você está, onde monitorar, quais dos seus softwares usam essa biblioteca. Então, se você tem o AF, você tem onde colocar um log, onde colocar um monitoramento caso alguém acesse, e dava um RCE, né? Então o cara conseguia acessar o servidor, você poderia limitar os acessos dos servidores, você poderia fazer outras medidas para proteger dessa vulnerabilidade. Então, se você tivesse esse processo, por mais que não tivesse o patch da parada, mas você, tô com problema, sei como resolver, sei onde monitorar, sei onde bloquear, até sair um patch, ou trocar a biblioteca, se fosse o caso, ou comentar o código, se fosse o caso. Num caso extremo, eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Num caso extremo, você desliga a aplicação. Às vezes faz mais sentido para você estar fora do ar propositalmente do que por um acesso remoto no seu servidor. No segundo cenário, faria sentido você comentar o código. Porque, entre aspas, né, e o que eu vou falar aqui é quase que contra a segurança, né, mas vale mais você deixar de logar do que estar vulnerável, neste caso. Então, se você soubesse onde está as bibliotecas e qual software você está usando, vai lá e comenta, vai lá, desabilita o Log4j, por exemplo, temporariamente, é óbvio, né, você tem um peso da parada. Então, com esse processo só, você saberia o que fazer e como fazer, agiria muito mais rápido, em um dia você estaria protegido, entre aspas, ali de todo o caos. Sem o processo, filhão, você não sabe o que está acontecendo. Então você simplesmente reza, né? Ora e aguarda para não ser atacado nesse caso aí. É verdade. Chora. E chora. Eu sou do time de processo. Inclusive, no meu notebook tinha um adesivo. Respeite o processo. Quer falar o autor dessa frase? Pode falar, dá uma homenagem para ele. O autor dessa frase? Bruno Salgueiro. Se você estiver ouvindo esse podcast, que eu sei que você ouve, mas vai que ele parou e não tá ouvindo mais, né? Manda um comentário aqui pra gente. Amamos você. Seguir o processo é tudo. Lindo demais. E pegando esse gancho aí, jovens, acho que a gente cai na palavra-chave desse podcast desde sua existência, desde antes de sua existência, que é cultura. Né, não adianta, de uma maneira ou de outra, não adianta você fazer o top-down, botar ferramenta, processo, comprar ferramenta Enterprise. Eu tenho clientes Enterprise, empresas grandes que têm ferramenta, que têm dinheiro, que têm investimento, têm processo, mas a cultura da galera não é de segurança. Então a galera tá o tempo inteiro burlando, o tempo inteiro ignorando, negligenciando de fato, porque não quer corrigir, porque a ferramenta dá trabalho, porque não precisa disso, não sei o quê. Então a cultura da galera depois vê isso. Então, mano, cultura é um bagulho foda, né? Eu diria que, assim, o número 1 pra você ter segurança, assim como era TDD, né? Número 1 pra você ter teste, começa a ter cultura de teste. Eu acho que pra segurança é a mesma coisa, não sei se vocês concordam, mas minha visão é essa. Mano, plenamente. E
Antigamente eu achava que era a coisa mais fácil de se fazer, tipo, era só chegar lá. Cara, em vez de você gastar milhões com ferramenta, vai lá, muda a cultura e tá tudo certo. Só que a cultura é a pior coisa, é a coisa mais difícil de você conseguir mudar. É igual você falar, sei lá, de saúde lá. O governo gasta não sei quantos bilhões com saúde. Era só ensinar o pessoal a comer menos sal ou comer menos porcaria. Tipo, parece que é uma coisa simples. Fazer exercício. Fazer exercício na praça pública. Uma vez por dia, faz exercício. Uma vez por dia você resolve o problema de bilhões de um país. E tá aí, tipo, a galera não vai fazer exercício, não adianta, você pode fazer o melhor investimento com propaganda e tudo mais, não vai fazer. Então você vai ter que criar algum processo. Agora vai virar, ao invés da cultura, vai virar processo. Você cria um processo que garanta que você vai estar ensinando, que você vai estar como eu posso dizer? Multiplicar essa cultura, né? Vai multiplicar dentro evangelizar. Mas daí você tem que se preocupar com a cultura. Então, se você tem alguém que tá ali, pelo menos para evangelizar lá, um cara que ele vai ficar o dia inteiro lá falando, você já leu a palavra da cultura hoje? Então, você tá garantindo que aquilo ali esteja vivo dentro da sua empresa e que comece a passar. Eu digo até mais. O desafio maior é isso, como propagar. Então, eu acho que um dos desafios aí que você falou, como propagar isso, né? Eu acho que a recorrência também é importante, né? Você tem uma pessoa ali recorrentemente falando isso, nem que seja um líder de squad ali, um Secret Champion também, por exemplo, pode ser, palestras, folhetos, alguma maneira de estar sempre divulgando recorrentemente essa cultura dentro da empresa, né? Acho que isso é um dos fatores aí que pode garantir o sucesso de uma cultura de segurança, né? É a palavra-chave, Marco. É igual você ensinar a criança a escovar o dente, né? Você não chega lá e você tem que escovar o dente porque seu dente vai cair, vai ficar... Ela não vai entender. O que você tem que fazer? Tem que pegar lá todo dia, senta na frente lá da pia, coloca a escovinha e faz. Aí você vai fazer ali por 1 mês, 2 meses, depois ela tá fazendo sozinha. Por mais que ela não saiba exatamente por que ela tá fazendo aquilo, ou porque não tem dente ainda, mas ela tá aprendendo que é daquela forma, que todo dia ela tem que levantar e escovar o dente. Agora, se é para prevenir alguma coisa, ou se é por superstição, ou qualquer outro tipo de coisa, pra ela é indiferente. E, mano, olha que foda. Você deu um exemplo aí que vocês vão falando, eu já vou matutando aqui. Eu sou foda, né? Então, vocês estão falando aí, eu já tô maquinando as coisas aqui, ó. Meu Deus do céu. Por exemplo, um exemplo da criança que você falou. Ela tá aprendendo por 2 motivos. Pelo hábito, ela vai todo dia ali e faz o negócio. E antes disso ainda, pelo exemplo. Ela vê o pai e a mãe fazendo, ou com quem ela mora ali fazendo. Então, o exemplo pra ela, um bom exemplo, ela começa a copiar aquilo, né? Porque ela não tem entendimento, ela começa a copiar aquilo. E o hábito também. Também tem a dor. A dor também ensina. Então, por exemplo, né? Eu já vi várias. As crianças querem meter o dedo na tomada, o pai fica lá e protegendo. Até que uma hora ele deixa. Mano, é uma vez só, a criança não vai pôr de novo. É uma vez só, ela vai tomar o choque. E se não morrer... se ela morrer, vai ser uma vez só mesmo, né? Mas se ela não morre, é uma dor, é um susto, né? Ela vai chorar e tal. Então, é uma vez só, ela não vai fazer mais. É o caso do Log4j. Um monte de gente agora vai começar a se preocupar com SCA, com processo de biblioteca, de SAST, enfim. Um monte de gente vai começar a olhar pra isso de outra forma, porque doeu pra caralho. Pra algumas empresas ou pra muita gente, vamos dizer assim. Então você tem o exemplo, não funciona, porque já tem o ASP, já tem guia, tem um monte de empresa fazendo, já tem várias campanhas, acho que dá pra fazer isso mais forte, mas ele demora um pouco mais. A rotina de quem já faz também. Mas a dor ensina sempre mais rápido. Na minha visão, a dor ensina mais rápido. Então, nesse caso aí, todo mundo vai aprender de alguma forma ou de outra agora. Como foi o problema dos ransomwares da vida, né? Agora o Log4j. Olha outro caso. O caso da Renner, o caso da CVC, o caso da Serasa. Várias empresas que são exemplos de problemas. E ainda assim, as outras empresas falam, depois eu vejo isso aí, mano. Não precisa se preocupar com isso agora. Não vai acontecer comigo. Eu não sou alvo, não vai acontecer comigo, exatamente. Então você tem o exemplo, você tem a dor, você tem várias formas de ensinar, e isso que o Marcos colocou aí, newsletter, campanha, mano, várias formas de fazer isso dentro da equipe, né, Marcos? O que você tem visto em cliente aí, Marcos? Galera fazendo, é isso mesmo? Meetup, hackathon... Então, não é muito um bom exemplo, mas o que eu ando vendo o pessoal fazer bastante aqui, principalmente em clientes, é tentar fazer essa divulgação, seja por e-mail, através de newsletters mesmo. Às vezes eu vejo ali uma comunicação interna ali, até no próprio intranet, né? Eu vejo que a galera anda colocando um guiazinho de segurança e panfletinhos, né?
acho que quando tava o pessoal ali mais em local, né? Agora com o home office é e-mail e cartinha que você recebe só. Mas Acho que esse ainda esquema de sente falta, grupo, né? esse esquema de também. grupo aí, Slack, essas porra, os caras postam ali as coisinhas, sabe? Faz gamification e tal. Mano, acho que Gamification é bem interessante. acho Tem que um exemplo. A cultura é o que mais Sim. tem ferramenta pra você fazer, né? Plano de comunicação, evento. Agora na pandemia deu uma cagada em evento e tal, mas tem várias formas de você fazer isso. Depende também do público-alvo. Porque uma coisa é você divulgar segurança pro dev. Ó, precisamos corrigir a vulnerabilidade. Outra coisa é pro cara de negócio. Outra coisa é pro C-Level. Outra coisa é pro usuário, sabe? É uma campanha longa de ser feita, né? Não é um... Eu acho que uma Mas forma bem interessante só que acontece. complementar. Só complementar rapidinho, uma das coisas que eu vejo muito pessoal fazendo, e até perguntando, tá? Às vezes a gente tá fazendo a entrevista ali com o cliente e tudo, como vocês fazem na empresa de vocês para disseminar a cultura? Como vocês fazem o processo de segurança? Isso é uma dúvida recorrente que eu vejo que o pessoal tá se preocupando mais desse último ano para cá. Eles andam perguntando muito, como que é o processo de vocês? Vocês conseguem ajudar a gente? Vocês têm algum processo, vocês podem divulgar, vocês podem ensinar, vocês têm algum serviço para me contratar? Então isso anda surgindo bastante, né? E olha que legal, a gente só segue as boas práticas de mercado, dos frameworks do ASP, do SDL, a gente não inventou a roda. E a gente não desenvolve software, então a gente não segue isso, mas a gente aprendeu e sabe ensinar como fazer isso. Veja, é só explicar as boas práticas ali, na verdade. Né, com experiência, com bagagem de outros clientes, Sim, e tal, sim. o que funciona em um, o que não funciona no outro. O exemplo, clássico, né, a tal da quebra do build. Ah, aqui não pode quebrar o build, não sei o que. Tudo bem, então você não quebra o build, você joga para backlog, você corrige isso, você prioriza, você tem um processo de gestão de vulnerabilidade. Aqui, eu quero quebrar o build. Beleza, quebra o build, corrige na hora, vai atrasar a sua entrega, mas se é a sua política, tá tudo certo. Então, o que funciona em um, o que não funciona no outro, acho que a gente só segue as boas práticas, não tem nada de diferente nisso, né? Aproveitando o gancho, deixa eu dar um recadinho pra galera aqui, ó. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais, no Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRate Radio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e claro, também no YouTube. Já que você tá engraçadinho aí, Marcos, você trouxe... Acabou esse negócio de piada na terceira temporada, não vai ter mais, né? Não, acabou. Só tem mais uma pra fazer. Que eu não fiz a última vez. Acabou o repertório dele. Não, acho que podemos continuar, Não. né? Mas enfim. Não, ainda tem um repertório bom de piadas boas pra contar. Puta que pariu. Eu joguei a bola, se ele falar, vamos parar. Por que você não mandou Boas, nenhuma, pô. então? Porque não fez até hoje, né? Não fiz com o Rodrigo participando, mas antes do Rodrigo surgiu algumas legais. Mas A culpa é do essa aqui é Rodrigo, boa, entendi. essa é boa. Andei. Vou lançar aqui. Por que a aranha é o animal mais carente do mundo? Carente? Em homenagem Por que a aranha ao mais filme do carente? Homem-Aranha, óbvio. Boa, mas por que a aranha é o animal mais carente do mundo? Sei lá. Porque ela é uma aracnídeo. Need you. I need you. Nossa. Meu Deus do céu. Olha. Isso foi boa, cara. Foi muito bom. Olha, o áudio foi até automático, que eu fiz um bot Não. já analisa a piada e faz automático o áudio. Ele soltou essa, cara. Não, essa foi boa. Perdemos 10 segundos de vida com essa aula. Devolvo 10 segundos dos ouvintes aí, que Não, essa foi boa, não vem não. Bom, já que o pessoal tá puto, vamos falar de um negócio bom pra galera aí. Mercado de trabalho. Rodrigo, Boa. é fácil contratar? Nossa senhora. É a coisa mais difícil do mundo é contratar gente pra segurança, bicho. Profissional de AppSec. Ou não existe pessoa qualificada, ou as pessoas qualificadas estão pedindo coisas absurdas. Um vídeo do caso aí que eu não vou nem comentar. Vídeo, vai lá no YouTube, tem um vídeo, as últimas 2 semanas, né? Eu fiz um vídeo falando disso, de algumas experiências com candidatos recentes aí. Dá uma olhada lá, né? Mano, é uma parada assim, o mercado, cara. O mercado tá muito bom, porque tem muita oportunidade. Mas pra gente que precisa, tá foda achar, cara. Tá foda achar gente, que é o que o Rodrigo falou. Gente qualificada, tem gente boa mesmo. E aí a galera tá pedindo um absurdo. E gente boa, assim, nível júnior pleno. E o cara quer um absurdo de salário. Ele quer Lamborghini, ele quer Ferrari, ele quer a porra toda.
Agora, E a galera boa já tá sendo bem premiada, né? O cara, quem tem o profissional não vai Não quer largar, perder. mano. Então o que acontece, cara, e já aconteceu algumas vezes isso, de você encontrar o cara, você fazer uma proposta boa, que já é quase o dobro do que ele, ou o dobro, quando não é o dobro, do que ele já ganha atualmente, e daí, quando o cara aceita, os caras fazem uma contraproposta que é quase o dobro do que você tá oferecendo. Caramba, é quase impossível mesmo você encontrar. Tem que peneirar muito ali pra achar alguém. Aí Você tá no garimpo, né? Bicho, é difícil mesmo. Aí a grande dica é: treina a galera, mano. Você tem que treinar. Você vai ter que pegar o cara ali, júnior, e ensinando, até chegar no nível que ele tiver bom e alguém puxar ele de você. Boa. DevSecOps. Inclusive o Marcos tem o Marcos que Tem tá uma vaga ali. hoje que ele é Sales Engineer, né? Então ele é um cara que dá de frente com a venda técnica de soluções de Application Security. Então, ele é o cara que quase todo santo dia é cobiçado pelos prospects, né? O cara fez lá uma demo, fez uma reunião, vem trabalhar aqui comigo. Mano, como assim, velho? É ou não é, Marcos? Praticamente Cara, os últimos clientes aí que ele tem feito reunião e tal, os caras querem contratar. Cara, pelo menos os 3 últimos, tá? Pelo menos os 3, 4 últimos aí. Inclusive na frente da vendedora ali, quase do dono da empresa, você viu a proposta na lata. Na lata, no meio do finalizando a reunião, foi, então, me chama no LinkedIn lá, tem uma oportunidade, só vem. O bom é que se o dono da empresa estava junto, é bom que você já pede aumento. Fala, então, tá vendo? Exatamente. Já aproveita a oportunidade, fala aí, ó. Já aumenta. Eu queria levantar esse ponto de mercado de trabalho, porque assim, cara, o que o Rodrigo falou, você tem que treinar a galera. Então, você que vai fazer Application Security, que precisa fazer Application Security, primeiro passo, assim, treina a galera de casa. Escolhe ali um dev, um tech lead, enfim, começa a disseminar esse conhecimento interno, porque para achar gente no mercado tá muito difícil mesmo. Tem poucas gente, a galera tá se preparando ainda, e os que são bons, é esse problema aí. Ou vai custar muito caro, e aí você vai cair no problema do investimento, aí você vai investir num cara só muito caro, vai deixar de comprar ferramentas às vezes que você precisa, né? Então tem umas questões a serem consideradas antes de você, de fato, pensar em contratar, né? Esse é o ponto. Tô só fazendo um desvio aqui, porque o gato, se ele bater na tomada, fudeu o podcast. Não, tranquilo. Mas é isso, cara. Eu acho que o mercado, assim, tá muito dinâmico. Acho que é a melhor palavra que dá pra falar. Tem muita vaga, tem muito profissional, só que nível sênior eu acredito que tenha muito pouco ainda. E os poucos que tem estão ali com salários bem elevados e empresas onde consegue cobrir o valor de empresas menores, né? Então, dificilmente essa empresa grande vai perder. Eu só mudaria uma coisa na sua frase aí. Em vez de ter muito profissional, tem muita gente muita no gente. mercado. Profissional tem pouco. Justamente isso, né? Tem empresa grande, se a gente fizer uma proposta, a empresa grande cobre, é tranquilo. Então as empresas menores estão com uma dificuldade terrível de achar profissionais ali no nível sênior, né? Empresas maiores vão ter já os deles, vão manter e fazer esse processo que a gente faz, né? De treinar o cara. Pega um júnior pleno ali, treina até o nível de sênior que ele precisa, de senioridade, e mantém esse cara cuidando de alguma coisa. E digo mais, a tendência é piorar ainda. Eu queria deixar um recado aqui pra galera que tá ouvindo, que vai ouvir. Daqui 10 anos esse episódio vai estar no ar em algum lugar aí. Alguém vai ouvir essa porra. Se você fez Hello World, você não é sênior. Não é. Sênior é quem tem tempo e experiência, mano. É verdade. Tempo e experiência. O cara... Analogia pra você entender. Acabei de terminar o meu curso... É mentira, tá? É uma analogia. Mas acabei de terminar um curso de pilotagem de avião. Sou um bom piloto? Não, eu só sei pilotar. Se você fez Hello World, você sabe programar. Você sabe fazer um Hello World, sabe fazer alguma coisa. O piloto mesmo, ele tem horas de voo, ele já pegou turbulência, ele já virou o avião de cabeça para baixo, ele já dormiu no volante, lá no manche, sei lá. Ele tem situações que ele passou que ele sabe contornar. Que o simulador não dá. A vida real é outra coisa. No simulador você explode o avião e sai dando risada. Na vida real, tranca, que você nem vê. Então, o sênior, cara, o pleno, o sênior é tempo de experiência, é vivência, é mercado, é ferramenta, é cenários diferentes, que você nunca vai ver num curso, nunca vai ver na certificação, nunca vai ver na faculdade. É tempo. Então, se você fez Hello World, ou você aprendeu a fazer SAST, rodou scan com o sonar, você não é sênior. Então, não vem
pedir 50 pau de salário, carro da empresa, celular, se você só rodou a ferramenta uma vez na vida, tá? Ajuda o mercado de trabalho também. Você também precisa do mercado. O mercado precisa de você precisa do mercado, é uma troca, né? A gente precisa de profissional e você precisa de emprego. Então, não fode. Boa, acho que muito bem explicado. Flodar o mercado. Flodar o mercado. Bom, cara. Querem fechar? Quer finalizar? Cara, Bom, né? Chega, né? Não, eu quero só finalizar falando uma coisa muito básica. Fale. Tem nego que faz uma avaliação ali, que se candidata para sênior, mas não sabe nem o que é um SQL Injection. Ponto. Teve isso também, hein? Teve isso também. O que é SQL? O que é Injection? Injection todo mundo sabe. Injection todo mundo sabe agora por causa da vacina, né? Da injeção e tal. Então. O quê? Vocês estão falando do quê? Não sei. Essa daí veio da lista do Marcos. Virou até um combo de fracasso aqui. Um combo de fracasso, tá vendo? Não fode, pô. Tá bom, gente. Então vamos encerrar o primeiro episódio, né? Inclusive no objetivo de torná-lo mais enxuto. Acho que tá bom, tem bastante conteúdo aí pra galera já saber como fazer segurança. É fácil, é trabalhoso, mas é fácil, né? Você não precisa. Não é uma engenharia de foguete, como diria um ex-chefe meu. É só você sentar, ler e fazer. Usa a ferramenta, não deixa ela te usar, e você vai estar feliz no dia a dia. Já lembrei do Clóvis de Barros lá. O cara inventou o bagulho. Você só tem que ler. Só ler e aplicar o bagulho. E você não consegue, você tem que ter brio. Você não tem brio. Beleza, é com essa maravilhosa frase que a gente encerra o episódio de hoje, né, Rodrigo? Vou colocar o nome do episódio. Você tem brio? Filho da puta. Porra, caraca. Bom, gente, é isso. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Eu sou o Rodrigo Balbino. Rodrigo Balbino Darosa, agora é casado. Então mudei o nome durante o episódio. Não, meninas que escutam o podcast aí, ó, esquece, tá? Rodrigo já era. Foi. Perderam a chance. Menos um, acabou. Já era. Menos um no mundão aí. Bom, episódio número 1, jovens, da terceira temporada. Não se esqueça. Aliás, dá os recadinhos aí, vai, Marcos. Eu não vou dar recado, não. Você que dá o recado. Cara, primeiramente, se você tá escutando isso em alguma plataforma de áudio, compartilha com o amiguinho, compartilha o link, segue o nosso podcast. Se você tá vendo no YouTube, deixa o comentário, deixa o like, compartilha também. Isso é muito importante para ajudar a disseminar essa cultura aí de segurança que a gente tanto fala. E, se você não é inscrito no canal, se inscreva e vá lá no Discord, a gente tem um canalzinho, vai estar na descrição do vídeo do YouTube, tá? Clica lá, a gente vai estar no canal do Discord e no canal do Cássio também no Telegram, tá? Isso é bem importante. Ótimo. Recados dados, então a gente se vê no próximo episódio. Feliz 2022 pra vocês, né? Estamos começando o ano, janeirão, enfim. A gente se vê ao longo do ano aí na terceira temporada, que tá da hora, hein, mano? Tem convidados bacanas vindo aí. Tá bom, tá boa. Tá muito da hora. Falou, beijos. Falou, beijos de luz, pessoal. Até. Termina aqui. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.